Nas diferentes culturas espalhadas pelo mundo, o conceito de vida após a morte foi difundido de várias maneiras. Mas a ideia básica prevalecente é de que a morte não encerra completamente a existência humana e que a consciência ou a vida continua após a morte do corpo físico. Após a morte física, a alma do ser em questão precisa e deve alcançar o mundo astral ou o mundo espiritual. Essa etapa é conhecida como a jornada da alma, que é um processo de transições e transformações onde níveis precisam ser alcançados e domínios diferentes devem ser experienciados. Pesquisadores sugerem que as experiências de quase morte e experiências fora do corpo indicam a existência de aspectos transmateriais e transcendentes nos seres humanos. Ou seja, nós somos mais daquilo que vemos. Somos mais que carne e ossos. Esses mesmos pesquisadores sugerem a existência de um reino que transcende a realidade do nosso plano físico. Esse reino contém e infunde. Esse verbo infundir é um verbo bitransitivo e transitivo direto. E ele, como transitivo direto, infundir é fazer que uma ideia, um sentimento ou uma maneira de ser se apresente ao espírito por associação de ideias. É o mesmo que incutir e inspirar. Então, voltando, esse reino que transcende a realidade do nosso reino físico, que é o reino astral, ele contém e infunde todo o espaço, o tempo e a matéria do universo físico. Isso quer dizer que nós existimos em função desse reino astral ou o mundo espiritual. Na verdade, estamos falando de uma quinta dimensão de realidade que existe além do tempo. Considere o mundo que vivemos. Esse mundo é apenas o nível material que é compreendido e entendido pelos nossos sentidos. O reino transcendente é muito maior, uma realidade infinita, onde o nosso mundo está aparelhado. Isso quer dizer que o nosso mundo físico, esse plano que nós vivemos, ele, na verdade, ele é um paralelo desse mundo espiritual. Nós lembramos dos ensinos do mestre Yoshua Hamashi, quando disse que a água que nós bebemos não é verdadeira água, porque saciamos nossa sede temporariamente, daqui a pouco estamos com sede, estamos sedentos novamente. A comida que nós comemos também não é a comida verdadeira, pois comemos agora, passado 3, 4 horas, estamos famintos de novo. A nossa luz não é a luz verdadeira. Isso nos leva a entender que a existência do nosso mundo físico só é possível por causa do mundo espiritual. Nós podemos dizer que aqui, neste plano existencial, estamos cercados pelo mundo astral. E quando morremos, o campo quântico espiritual continua vivo. E aí nós percebemos que somos imortais. E para você, o que é a imortalidade? A imortalidade é ter uma existência eterna, perpétua, no tempo sem fim? Ou é através dessa imortalidade vamos conseguir enganar, burlar o tempo? É esse o seu conceito? A imortalidade é existir completamente fora do tempo. Quando uma pessoa morre, há uma interrupção no fluxo linear da consciência. Percebam, não está se dizendo que há uma interrupção da consciência.
como alguns ensinamentos já foram divulgados, há uma interrupção do fluxo linear da consciência. Não é uma interrupção da consciência. É o fluxo linear da consciência que é interrompido. Como que isso acontece? O que ocorre, na verdade, é uma interrupção na conexão linear de tempo e espaço. Vamos exemplificar para poder entender melhor. A consciência precisa de um veículo que a manifesta, que é o corpo. O corpo físico manifesta a consciência. Ela está ligada no tempo e no espaço linear por causa desse corpo físico. Esse corpo físico se desloca para um lugar, a consciência também se desloca. Ela acompanha porque ela está conectada linearmente ao espaço e ao tempo. Esse corpo físico, quando relembra de algo lá do passado, volta no passado pela lembrança, a consciência retorna no tempo. E quando pensa em algo no futuro, ela avança para o futuro por causa do veículo que está em movimentação. Quando esse veículo para, corpo físico morre, há uma interrupção na conexão do fluxo linear da consciência com o tempo linear, o tempo e o espaço. Perdeu essa conexão, não tem mais. O que resta para a consciência é conectar-se com este mundo astral, ou mundo espiritual. Ela agora deve se conectar no mundo espiritual. Então ela vai fazer aquele percurso que nós falamos da jornada da alma. E essa jornada, como será? É uma jornada árdua ou não? Vai depender muito de como, durante o percurso aqui na Terra, nesse planeta, no plano físico, as lições que se foram aprendidas ou não, por aquele veículo que transportou a sua consciência. As lições são para que a consciência ela se expanda, a consciência evolua. Expansão da consciência, evolução da mesma. Através das experiências, das lições nesse campo físico. Esse planeta serve para isso. São lições. E como é que você tem visto essas lições? Por exemplo, a dificuldade financeira é uma lição. Como que você tem passado por uma dificuldade financeira? Reclamando de tudo e de todos? Ou agradecendo pelo pouco que tem? Ou por até não ter mesmo e está agradecendo? Como que você tem visto isso? Você está sendo aprovado ou reprovado nessa lição? E sobre as doenças? A doença do nosso corpo físico. Como que você tem encarado a vida após saber que foi diagnosticado com um tipo de doença? Reclamando, achando que é uma questão injusta, que Deus é injusto porque você não merecia tal destino? Ou você agradece e busca a Deus pela sua misericórdia? Como que você tem encarado? Como que você tem passado nessas lições? Os relacionamentos é outra lição. É mais uma lição para nós evoluirmos, para nós expandirmos a nossa consciência, para que depois essa jornada se torne uma jornada mais tranquila para a alma, para atingir o mundo espiritual. É assim que acontece. A consciência precisa se conectar com o mundo espiritual após o desencarne ou a morte do corpo físico. Agora ela precisa de uma conexão. E essa jornada, como já vimos, ela vai alcançar vários níveis, diferentes domínios vão ser experimentados, ao passo que na nossa existência física nós podemos adiantar esse processo por aprender as lições, aplicá-las e ser aprovado nelas. Mas e o mundo astral?
O que é? Antes de falar do mundo astral, vou falar sobre uma ilustração bem simples que vai fazer com que você entenda bem a explicação. Você foi convidado para uma festa. Então você se arruma, se veste e você quer ver como está a sua aparência no espelho da sua casa. Quando você chega diante do espelho, o seu espelho está muito embaçado. Está totalmente embaçado. Você não consegue ter uma visão clara. Quando você chega diante do espelho, você sabe que sua imagem está refletida nele. Porém, você não consegue ver. Você não consegue observar os detalhes. O que você deve fazer? Você deve limpar o espelho. De preferência, use até um produto para que fique mais limpo. Depois de limpo o espelho, você vê a sua imagem nitidamente. Exatamente conforme você está. Você consegue ver. O mundo espiritual é um reino em que o estado dos seres que o alcançaram, depois de percorrer aquela jornada, é refletido em um lugar onde a natureza interior desse ser que chegou ali no reino espiritual se torna o todo de seu ser. Já vimos no vídeo passado que é o todo? O universo é um todo. Tudo e todos estão conectados no universo. Então esse reino, esse mundo espiritual, é o estado em que os seres que estão ali, que conseguiram chegar ali, a natureza interior desse ser é refletido e se torna o todo do seu ser. É uma experiência incrível, domínio. É um domínio que a essência de nós mesmos é compartilhada com todos. Afinal de contas, somos todos irmãos. Mas não somos irmãos só dos nossos semelhantes, desses que se parecem conosco. Os minerais, os animais, são também os nossos irmãos. E é um lugar onde nós nos vemos nitidamente como realmente somos. Muito bem. Chegamos ao final da parte 1 desse vídeo. Na parte 2, nós vamos falar mais detalhadamente sobre o mundo espiritual, esse reino astral. E se você gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo. E eu aguardo você na parte 2 desse vídeo. Não vá deixar de assistir. Saúde e paz.